Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, dizem que, sabe qual a verdadeira prova que uma família de fato se ama? Sabe qual é? É ver como é que essa família se comporta quando tem que dividir uma herança. Aí você vê se essa família de fato se ama. Não é assim? E nessa parábola que eu quero meditar hoje com você, ela surge exatamente de um contexto assim, de um contexto no qual tem que se dividir uma herança. Um homem foi até Jesus e falou o seguinte: Senhor, manda meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Ou seja, era uma família que estava em conflito por causa de uma herança. Nós não sabemos se aquele homem que estava pedindo aquilo tinha razão de pedir, se ele estava certo, se ele estava errado. Mas veja a resposta de Jesus. Jesus fala assim: Homem, quem me deu o direito de julgar a causa de vocês? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que esse tipo de tarefa não pertencia à sua missão. O que aquele homem devia fazer é levar a causa dele lá na frente de um juiz, de um magistrado. A missão de Jesus era pregar o evangelho. A missão de Jesus não era resolver disputa civil, disputa legal. E logo depois dessa resposta, Jesus conta uma parábola. E essa parábola mostra qual que era o verdadeiro problema desse homem e da família desse homem. Não era simplesmente uma questão judicial. O que estava por trás dessa briga, desse conflito, era a avareza, o materialismo. E é isso que nós aprendemos nessa parábola, que nós chamamos de a parábola do rico insensato. Nessa parábola que Jesus conta, nós temos um homem rico que foi abençoado grandemente com a produção nas suas terras. Foi tão abençoado que ele teria que construir outro celeiro para conseguir guardar tudo. E isso tudo é acompanhado com um grande sentimento de realização, de satisfação. Só que o que esse homem não sabia é que aquela noite seria a sua última noite. Naquela noite ele iria morrer. E ele iria perder tudo. Tudo que ele passou na vida, acumulando os tesouros materiais e esquecendo-se dos espirituais. Aqueles tesouros materiais ele ia perder tudo aquela noite. E então ele é chamado por Deus de louco e insensato. Por quê que esse homem foi considerado insensato? E essa é a pergunta que eu quero responder com você. Em primeiro lugar, esse homem foi considerado insensato porque ele se enganou quanto ao propósito da sua vida. Interessante, hoje o foco das pessoas é acumular bens materiais, não é mesmo? Muitas igrejas, percebendo essa tendência, o que elas fizeram? Elas adaptaram a sua pregação nesse sentido. Então as pessoas estão querendo dinheiro, as pessoas estão querendo enriquecer. Muitas igrejas mudaram a pregação para trazer essas pessoas. Então nós podemos dizer hoje que a própria religião legitima o desejo materialista das pessoas, justifica. Em contraste a tudo isso, nós temos essa parábola. E por meio dessa parábola, Jesus nos avisa que quando o propósito de alguém nessa vida é apenas o material, essa pessoa está cometendo um grande erro. Veja, por exemplo, o homem rico da parábola. Ele é considerado insensato porque ele se enganou
quanto ao propósito da sua vida. Ele imaginou que a vida dele consistia na abundância dos bens que possuía. E quando ele teve essa visão material da vida, ele teve duas atitudes que a Bíblia considera loucura. A primeira atitude foi que ele colocou a si mesmo no centro de tudo. Observe o que ele diz aí no versículo 18 e 19. Eu vou ler de novo, vou colocar aqui no Datashow, acrescentando o sujeito oculto da oração para enfatizar. Olha o que ele diz. Ele fala assim, olha, e disse, eu farei isto, eu destruirei os meus celeiros, eu reconstruí-los-ei maiores, e aí eu recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma. Você percebe como o centro da vida desse sujeito era ele mesmo? Era eu isso, eu aquilo, meu dinheiro, meus bens, minha alma. E a segunda atitude que esse homem toma de errado é a consequência da primeira, porque no momento que ele colocou o eu como centro da vida dele, ele deixou Deus de lado. Essa foi a segunda atitude. É claro que nós não podemos negar que esse homem era um produtor competente, ele era um ótimo empresário, mas ele se esqueceu de uma coisa, que a Mariane citou aqui na oração dela. Quem que providenciou o solo fértil? Quem que providenciou a chuva? Quem que deu as estações do ano? Quem estava por trás dos frutos e tudo mais na natureza, para que aquele homem tivesse uma boa colheita? Quem produziu a bênção das colheitas, que os celeiros daquele homem ficassem abarrotados de comida? Foi Deus. Foi Deus. Deus é o único que dá todo o bem. 1 Crônicas 29:14 diz exatamente isso. Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. É nesse princípio que a gente dá os dízimos, aliás, devolve os dízimos e as ofertas, né? Porque na verdade já é de Deus. A gente está devolvendo. Então aquele homem, ele não reconheceu que tudo vinha de Deus. E que ele era apenas administrador daquilo que pertencia a Deus. Aliás, esse fazendeiro, ele teve tanto sucesso na vida empresarial dele, ele se achava o máximo, né? Que ele chegou a pensar que a alma dele lhe pertencia, né? O que ele fala, olha, direi a minha alma. Ele não sabia que até a nossa alma pertence a Deus. Ezequiel 18:4 diz assim, eis que todas as almas são minhas. E assim, colocando a si mesmo no centro da sua vida, deixando Deus de lado e achando que a vida dele consistia nos bens que ele possuía, aquele homem se enganou quanto ao propósito da sua vida. E aqui cabe a pergunta para você. Qual que é o propósito da sua vida? Você já não se perguntou qual que é o propósito da sua vida? Será que nós também não estamos vivendo só para acumular coisas? Nós estamos nessa época da coisificação. A gente vive para as coisas e a gente se enche de coisas. Eu já me mudei várias vezes de casa, né? E só quem faz mudança sabe como a gente acumula coisa que não usa. Por exemplo, na minha última mudança, eu coloquei algumas coisas importantes em umas caixas fechadas, coloquei o nome das coisas na caixa. E como eu tenho previsão de fazer mais uma mudança agora em junho, eu peguei e falei, vou deixar essas caixas fechadas, nem vou abrir. E coloquei essas caixas em lugar alto, de forma que eu não sei mais o que está naquelas caixas, né? Eu me esqueci do que tem nas caixas. Eu não estou usando as coisas que estão na caixa. Eu me esqueci das coisas que estão na caixa. Será que são importantes então? Será que de fato são tão importantes para eu guardar? Mas a gente vai guardando coisa. A gente vai se ligando a essas coisas. Tem que tomar cuidado para não nos iludirmos quanto ao materialismo desse mundo. A gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, numa época em que o sentir-se bem está ligado ao comprar e ao ter. Nós devemos tomar cuidado para não vincular o propósito das nossas vidas com as coisas materiais que nós possuímos. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa Deus de lado. A gente deixa a família de lado. A gente deixa os valores de lado, a gente deixa o reino de Deus de lado, e a gente coloca no lugar disso o nosso ego, o nosso eu, no centro das nossas vidas.
E nós passamos o tempo todo investindo em coisas e acumulando coisas e nos esquecemos das pessoas. Portanto, tome cuidado. Não se engane quanto ao propósito da sua vida. Tem gente que sonha em ficar rico, né? É o sonho, né? Dorme, se eu fosse rico, né? Primeira coisa ia dar dinheiro para os pobres, né? Todo pobre fala isso, né? E quando ficar rico, já viu que todo pobre fala isso? Se eu ficasse milionário amanhã, nossa, eu distribuía com a minha família o dinheiro. Tá bom, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Você sabe que um estudo foi feito com famílias milionárias lá nos Estados Unidos, mas assim, o sujeito milionário que ele nem precisava mais trabalhar, sabe? Ele vivia só do juro. E sabe o que descobriu com essas famílias? Que a maioria dessas pessoas sofria de depressão e paranoia. Que entre essas pessoas havia um alto índice de suicídio. E que muitas dessas pessoas ficaram viciadas em gastar. E um comportamento que foi visto nessas pessoas, esses multimilionários, é que eles compram casas multimilionárias, e eles compram a casa, eles gastam milhões para fazer a casa ficar do jeito que eles gostam, para ao final olhar e não gostar, e começar uma outra reforma de milhões de novo. E vão se viciando em gastar. Então, uma vida sem Deus pode até ser uma vida cheia de muitas coisas, muitos bens, muito ego, mas com certeza vai ser uma vida vazia de propósito. É a primeira lição aqui. A segunda lição é que esse homem foi insensato também, porque se enganou quanto ao uso correto das suas posses. Olha como é que ele viu os campos dele, né? Nós temos aqui, aliás, todos nós temos aqui alguma posse, não é pobre que a gente seja, né? Nós temos alguns bens, nós temos algum dinheiro, mas a questão que essa parábola nos levanta é: nós temos feito o uso correto daquilo que Deus nos concedeu? Para muita gente, as posses, ao invés de serem canal de bênção para boas obras, tornam-se motivo de tropeço, motivo de idolatria e de uma vida voltada para si mesmo. Agora preste atenção, porque o problema não está nas posses ou no dinheiro em si. Do contrário, bastava a gente fazer um voto de pobreza, né? Que estava resolvido. Mas não é esse o problema. O problema não está no dinheiro e não está nas posses. O problema é outro. O problema está no amor a estas coisas. Porque quando nós começamos a desenvolver um amor que idolatra o que é material, o material ele vai ser começado a ser usado de forma errada na nossa vida. E Jesus diz que o apego e uso incorreto das nossas posses é uma grande loucura. E esse homem da parábola caiu nesse engano. Por quê? Porque ele era rico para si mesmo, mas não para Deus. Olha o versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. A ambição desse homem rico era egoísta. Ele estava determinado a construir celeiros maiores. A intenção desse homem, de repente, não era ajudar outras pessoas para glorificar a Deus. Aliás, ele nem conversou com Deus a respeito disso. O texto fala que ele conversou consigo mesmo, ele se arrazoou consigo mesmo. Ele estava tão somente preocupado com a sua própria satisfação. Tem um antigo estudioso da igreja chamado Ambrósio, e ele comenta que o homem rico dessa parábola se esqueceu que os seus celeiros, que eram usados para acumular o excesso de riqueza, eram, abre aspas, os abrigos dos necessitados, as casas das viúvas, as bocas dos órfãos e das crianças, fecha aspas. No seu grande desejo de produzir e acumular coisas nesse mundo, esse homem não pensou na origem divina dessas coisas, e muito menos em usá-las para o propósito de Deus, um propósito de acordo com a vontade de Deus. Então a gente tem que pensar no uso que a gente faz das coisas que Deus nos deu. Novamente falando aqui, o dinheiro em si, ele não é bom e nem é mal. O dinheiro, ele é amoral. E o dinheiro em si, ele não faz bem e nem faz o mal. O bem e o mal faz a pessoa que possui o dinheiro. E o amor ao dinheiro, meus irmãos, tem sido um dos grandes males da humanidade. Pense um pouco comigo.
das notícias que você ouviu essa semana, casos de corrupção, roubos, sequestros, assassinatos, 99% acontece por quê? Dinheiro. Dinheiro fácil. Lembra que queimou o chip do celular da Fabiana, né? E a gente comprou um outro chip. É baratinho, é R$10, né? Naquela época era. E compramos o chip lá, pusemos no celular. Logo que colocamos, começamos a receber aquelas ligações, né? Com aqueles DDDs que não são de São Paulo, né? Começamos a receber ligações de outros estados, né? Provavelmente de presídios, enfim. Gente querendo dar golpe. Mensagens, né? Você ganhou $1 milhão, né? Ligue para esse número, dê a senha tal e venha resgatar, né? O dinheiro. E a gente recebeu tanta ligação um dia disso aí, que eu falei para Fabiana, parece que tem uma fila de gente para enganar a gente, né? Parece que estão tirando até senha, né? Para ver quem vem primeiro para dar um golpe na gente. São pessoas que não amam, são pessoas que não querem trabalhar, não querem ganhar dinheiro honestamente e não se importam em prejudicar você e sua família. O que essas pessoas estão se importando é o quê? O dinheiro. Elas querem o dinheiro, elas amam o dinheiro. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Não é errado a gente querer prosperar. Não é errado a gente querer progredir, dar uma condição melhor para a família. Não é errado a igreja querer prosperar. Biblicamente falando, prosperidade está ligada ao trabalho. Então, se você trabalha, se você busca se aperfeiçoar, se você faz as coisas para a glória de Deus, como bom profissional, que Deus abençoe e que você prospere. Mas quando o desejo pela prosperidade se torna uma coisa violenta, que leva ao materialismo, isso automaticamente nos afasta de Deus. E nos afasta de fazer a vontade de Deus. Porque a gente vai usar essas coisas para o nosso ego e não para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente não vai ser rico perante Deus até que sejamos ricos na graça, na fé e nas boas obras. Esse é um tipo de riqueza que Deus quer ver em todos nós. Às vezes você fala assim, eu sou pobre, nunca vou ficar rico. Pense bem, porque há um tipo de riqueza que você pode ter e você é desafiado a ter, de acordo com a Bíblia. Ser rico para Deus. Rico na sua vida espiritual, rico em boas obras. E o versículo 21 fala isso, né? É esse tipo de riqueza que aquele sujeito não buscou ter. Mas em terceiro e último lugar, para a gente terminar, este homem também foi insensato, porque ele se enganou ao negligenciar o seu futuro. Ele não deu bola para o futuro dele. Apesar de parecer que ele dava, né? Você já percebeu que a maioria das pessoas que você conversa, elas se preocupam com o futuro, mas elas se preocupam com o futuro aqui? Fala com um jovem, eu estou vestibular, faculdade. Fala com alguém um pouco mais velho, não, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que fazer isso. Fala com alguém, não, agora eu quero me aposentar. Difícil você ouvir alguém, olha, eu estou preocupado para depois quando eu morrer. Para onde eu vou? É difícil encontrar alguém assim, né? As pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam nisso quando estão lá no hospital, quando enfrentam uma doença incurável. Aí dá aquela crise, né? Porque lembrou que vai morrer. As pessoas se preocupam com o futuro até a velhice. Mas as pessoas não se preocupam com o futuro eterno. E você pode ter certeza, meus irmãos, que a maioria das pessoas hoje, com as quais nós trabalhamos, que encontramos na rua, elas ignoram o que vem após a morte. Mas Jesus ensina nessa parábola que fazer pouco caso do futuro eterno é uma grande loucura. O homem dessa parábola foi insensato nesse sentido também. Depois que produziu uma quantidade enorme de bens, que é o que muita gente quer fazer hoje, né? Tem muita gente que quer hoje trabalhar muito para aposentar cedo. Então ele conseguiu isso, ele conseguiu uma enormidade de bens. Agora os celeiros estavam cheios, não cabia, tinha que construir mais celeiro. Tinha dinheiro para não precisar trabalhar o resto da vida. Olha o que Deus diz no versículo 20 para ele. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aquele homem achou que teria muitos anos de vida pela frente. Iria aposentar, quem sabe iria viajar, iria curtir cada momento que o dinheiro acumulado poderia lhe proporcionar. Mas o problema é que ele não sabia o que estava ocorrendo nos bastidores, né?
E a verdade é que naquela mesma noite ele morreria. E ao invés de celeiros cheios, ele teve um funeral. Ao invés de uma vida de luxo, ele foi chamado naquela noite para prestar contas diante de Deus em relação às posses que ele acumulou. Ao invés de ter uma vida longa e tranquila, só viajando, ele teve uma eterna condenação. Então veja que esse homem foi condenado, não por ser rico, mas porque ele deixou Deus de fora da sua vida. Ele ignorou o futuro. Ele acumulou riquezas, achando que a vida era só isso. E para esse tipo de atitude fica a pergunta do versículo 20, que diz assim: e o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, essa é uma pergunta relevante para nós, da nossa geração. O que você está aí acumulando, para quem que vai ficar? O rico, ele não pôde levar consigo para a eternidade um grão sequer dos seus celeiros lotados. Uma sementinha sequer ele não conseguiu levar com ele. Ele deixou o mundo com as mãos vazias, exatamente como ele tinha entrado. É como diz o Salmo 39, versículo 6: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Como a palavra de Deus é sábia, né, irmãos? Esses tempos atrás, uma empresa de consultoria nos Estados Unidos, a Williams Group, fez um estudo com famílias ricas e milionárias. E sabe o que eles descobriram nesse estudo com famílias ricas? Que 90% das famílias ricas perde a riqueza na altura da terceira geração. 90% das famílias ricas perde a riqueza na terceira geração. Por quê? Porque sempre vai ter um filho e um neto, lá cabeça dura, né? Que não sabe lidar com dinheiro, não sabe administrar e perde tudo. Então essa pergunta aqui feita na parábola é uma pergunta para nós. O que a gente está acumulando? Com quem que vai ficar? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser negligente em relação a isso. Eu acredito e eu penso assim, eu faço isso, a gente tem que ser previdente quanto à nossa família. Aliás, a palavra previdência vem disso, né? Da gente cuidar desse futuro. Mas vale a pena a gente fazer isso o centro da nossa vida e negligenciar o futuro com Deus? Com certeza não. Até porque a gente não sabe o que vai ocorrer amanhã. A gente não sabe. Em 1977, ocorreu um acidente de avião que matou praticamente todo um time de basquete da Universidade de Evansville. O único que escapou desse acidente foi um jogador que estava gripado, estava doente. Naquele dia, não entrou no avião, não pôde viajar, foi o único que escapou. Todavia, esse sujeito que escapou, 2 semanas depois, ele foi viajar de carro. E adivinha o que aconteceu? Um acidente. E ele morreu. 2 semanas depois. E quem somos nós para saber quando Deus vai nos chamar? Interessante que as pessoas pensam muito nisso, né? Quando que Deus vai chamar? Eu queria saber a data que eu vou morrer. Olha, meu irmão, eu não quero saber, viu? Porque eu acho que esse conhecimento não nos perturbaria. Eu acho que mais importante de saber quando que eu vou morrer, é importante saber onde eu estou hoje perante Deus. Qual a minha situação hoje perante Deus? Porque se a minha situação hoje perante Deus está de acordo com a vontade dele, eu não tenho que temer o amanhã. Quando ele chegar, e vai chegar para todos nós, vai ser um momento em que o Pai estará à porta nos recebendo. Mas isso depende da nossa atitude hoje. O importante é vivermos hoje de uma maneira que agrade a Deus. E assim com Jesus no centro das nossas vidas, nós teremos garantido um futuro com Deus. Para concluir, meus irmãos, essa parábola é uma parábola muito importante para nós, para a nossa geração, porque a nossa vida é a soma das nossas escolhas. Você já pensou nisso? Geralmente a gente não pensa na nossa vida, né? A gente vai vivendo. Mas a nossa vida é a soma das nossas escolhas. Isso significa que muito do que está acontecendo hoje na sua vida é resultado das escolhas que você fez. E as escolhas que você fizer hoje irão resultar no que vai acontecer amanhã com você.
Qual que é a vontade de Deus? É que cada um de nós faça escolhas com responsabilidade. Nós podemos escolher a melhor forma de cuidar da nossa vida espiritual, de cuidar da nossa carreira, da nossa família, da nossa saúde. Nós podemos escolher como gastar o nosso dinheiro. Nem sempre a gente vai conseguir escolher o melhor, porque a gente é pecador. Mas é preciso se aperfeiçoar, é preciso acertar mais. E diante da gente sempre vão ter escolhas certas e escolhas erradas. É preciso escolher o certo, mesmo que o certo exija de nós mais esforço. Por isso, não se engane quanto ao propósito da sua vida. Não se engane quanto ao uso correto das coisas que Deus deu para você. E não se engane vivendo como quem acha que nunca vai prestar contas a Deus. Acerte sua vida e coloque sua vida na dependência de Deus. E que com certeza as bênçãos estarão com você. E a maior delas, e a maior riqueza, que é a vida eterna com Deus.